Gênesis capítulo 26, nós vamos continuar a exposição da palavra de Deus. Na semana passada eu fui até o versículo 12, hoje nós vamos ler do versículo 12 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale, e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Todos comigo, versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, toda glória seja dada ao nome do Senhor, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Pai, eu sou pequenino, eu não sou nada diante de Ti. E, ó Pai, o Senhor sabe como na minha limitação, Deus, ó Pai, eu sei que humanamente eu nem condição teria de estar aqui nessa manhã. Mas eu creio no poder do Teu Espírito Santo. Tua igreja crê no poder do Espírito Santo. E o que nós queremos, Deus, mais do que tudo, não é demonstração de sabedoria humana, ó Deus, ó Pai, nem de conhecimento de homem. Nós precisamos aqui é da Tua palavra. Nós precisamos aqui é de ouvir o Senhor falar conosco. Então fala o nosso coração, grande Deus. Fala a nossa alma. Deus, o Senhor está nos dando um ano inteiro de presente. Ó Deus, ó Pai, o Senhor nos deu essa série de mensagens para nos dar um reavivamento pessoal, para que nossa vida seja marcada pela bênção. Nesse ano nós estamos orando por 129 os membros, pelo menos nesta igreja. Nesse ano nossa congregação já começou um culto num lugar novo, com 15 pessoas a semana passada. Nesse ano nós já teremos um momento de festa. Nós acreditamos que o Senhor vai nos abençoar imensamente nesse ano. Então, Deus, em nome de Jesus, dá-nos um coração quebrantado, um coração compungido, um coração humilde, o desejo de Te glorificar sobre tudo, mas também fé e disposição para fazer toda a diferença nesse lugar que o Senhor nos inseriu, nesse tempo onde o Senhor nos colocou. Abençoa a nossa vida, fala o nosso coração e exalta o nome de Jesus nesta pregação, Deus. Nós Te pedimos que pelo poder do Espírito Santo nos fale. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. $10.000%. Resultado exponencial. Quem esteve aqui na semana passada ouviu no último ponto do sermão que Deus abençoou Isaque com um lucro de 10.000%. Porque se você tem uma fruta e abre mão daquela semente e planta e colhe uma só, você tem 100% de resultado. Mas se você colhe 10, você tem 1.000% de resultado. Mas se você planta 1 e colhe 100, você tem 10.000% de resultado. Nenhum investimento nos dias de hoje leva você a colher 10.000% de resultado. Mas quando a bênção de Deus se manifesta sobre a vida de alguém, Ele nos leva, amados irmãos, a termos resultados exponenciais. Isaque já era um homem muito rico desde menino. Você se lembra que Abraão tem 300 homens que nasceram na sua casa. Abraão tem 300 escravos. Tem muito camelo, foi se tornando cada vez mais rico na sua peregrinação.
E quando Deus manda Isaac ficar em Gerar, como vimos na semana passada, Deus fala com ele, Deus o relembra das promessas, Deus promete abençoá-lo, Deus corrige os seus pecados. E agora então ele semeou naquela terra, naquele ano de seca, e colheu a 100 por um. E a Bíblia nos diz que o homem prosperou, diz o texto que ele enriqueceu-se, prosperou, ficou riquíssimo. E o que aconteceu? Aumentaram o número das suas ovelhas, o número dos seus bois, o número dos seus servos. E aí então, amados irmãos, nós vemos aqui a saga de Isaac naquela terra. Ele começou então a necessitar de mais água para sustentar o seu povo. Porque depois do ar que respiramos, irmãos, o elemento que nós mais necessitamos para viver é a água. E aquela terra é seca. Isaac tem que matar a sua própria sede da sua família. Isaac tem que descedentar a todos os seus rebanhos. Isaac precisa de água para manter sua plantação em crescimento constante. Isaac precisa de água também para o seu asseio pessoal. E aqui no meio desse processo nós vemos Isaac numa grande luta com os filisteus. Isaac tinha os poços de seu pai, mas os filisteus entulharam os poços de seu pai. Ele tem que desentulhar, depois ele abre um poço, eles brigam pelo poço, ele abre outro poço, ele briga por outro poço, no final ele abre outro poço. E se eu olhar aqui para o texto, irmãos, eu comecei a pensar que Isaac, se fosse nos dias de hoje, ele seria o proprietário de uma grande empresa. Talvez ele tenha aberto ali, não tinha registro, mas ele seria o empresário mais antigo da antiguidade, tendo aberto a empresa Águas do Pacto, Águas da Aliança. Deixando a brincadeira à parte, Isaac luta por água, luta por sobrevivência, luta por sustento. E nós o vemos aqui no meio de muitas lutas da vida, lutando para sustentar a sua família, abençoar o seu povo e fazer a diferença nesse tempo em que Deus o inseriu. Ele se apresenta a nós aqui como o abridor de poços. Nesse ano de 2020, você que enfrenta grandes desafios, que tem enfrentado lutas financeiras em todos esses últimos anos de crise no país, que tem tido grande desafio para trazer sua família aos pés de Jesus, que tem pedido a Deus extrema graça para poder pregar o Evangelho e ser uma bênção nesse tempo. Olhando para a vida de Isaac, minha sincera oração é que você se disponha a ser uma bênção nesse tempo, que você se disponha a frutificar, que você não cruze os seus braços, que você não fique deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, porque você não é o Brasil, isso é só para o nosso país. Que você entenda que Deus te chamou para plantar e ser uma bênção, que você entenda que Deus te chamou para abençoar na sua casa, que você entenda que Deus te chamou para abençoar através do seu trabalho, que você entenda que Deus te chamou para empreender e fazer toda a diferença no reino de Deus, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Hoje o chamado do texto para mim e para você é que nós sejamos abridores de poços, que o Senhor faça de você, meu irmão, um abridor de poços, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor faça de você, minha irmã, uma mulher que abre poços, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O texto nos apresenta o abridor de poços. E a primeira verdade que o texto nos diz é que o abridor de poços é invejado. O abridor de poços é invejado. Eu vou ler, irmãos, versículos 13 e 14, a igreja vai ler o 15. Diz assim, 12 e 13 eu leio. 12 a 14, semeou Isaac naquela terra. No mesmo ano recolheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Leia o 15. (16) Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Meus irmãos e irmãs, a inveja é uma praga. O primeiro homicídio da história da humanidade, na casa de Adão, que era filho de Deus, foi cometido por causa da inveja. Porque Caim teve inveja de seu irmão Abel, ele o matou. E aqui nós vemos no texto que quando Isaac chega em Gerar, ele foi muito bem
recebido pelos filisteus. Mas quando Deus o abençoa, ele prospera, fica riquíssimo, tem muitos bois, tem muitas ovelhas, tem muitos servos, tem muitas servas. Então os filisteus começam a ter inveja de Isaque. E a inveja, amados irmãos, mata, destrói e atrapalha tudo nesse mundo. Eles entulham os poços que os servos de Abraão tinham aberto. Eles nem sequer pensaram que os poços estavam abençoando Isaque, mas também poderiam abençoá-los. A inveja deles é tal, ao ver Deus derramar a sua bênção sobre Isaque, que eles resolvem, por inveja, entulhar os poços. Mas a inveja, amados irmãos, além de destruir possibilidades, ela destrói relacionamentos. Você se lembra quando Isaque chegou ali em Gerar? Ele se tornou tão amigo do rei dos filisteus que ele foi morar ao lado do palácio de Abimeleque. Pastor, como é que o senhor pode provar isso? Você se lembra daquele dia em que Abimeleque olhou da janela e viu que Isaque estava fazendo cócegas e acariciando a Sara? Ele foi repreendido por Abimeleque. Eles tinham um relacionamento de amizade, eles eram próximos. Mas quando Deus prospera Isaque, quando Deus abençoa Isaque, a amizade é rompida. A inveja destrói relacionamentos. O texto da palavra nos diz, irmãos, que Abimeleque chegou para ele e disse: aparta-te de nós, porque você já é mais poderoso do que nós. E é impressionante a postura de Isaque. Diz o texto no versículo 17 que ele saiu dali, se acampou no vale de Gerar e foi morar em outro lugar. Irmãos, o abridor de poços é um homem invejado. Preste atenção, todas as vezes que Deus te abençoar, todas as vezes que Deus te prosperar, todas as vezes que Deus te fizer frutificar, alguém vai se levantar para criticar, para falar alguma coisa contra, para tirar alguma pedra, porque a inveja é terrível. Ela destrói sonhos, ela destrói planos, ela destrói projetos, ela acaba com os relacionamentos. Estudando esse precioso livro, irmãos, ainda nesse primeiro mês do ano, eu estudei um pouco sobre a vida de Jacó, o filho de Isaque. Você se lembra que Jacó roubou a primogenitura do seu irmão? Você se lembra que ele também roubou a bênção do seu irmão? E para que seu irmão não o matasse, os seus pais o enviaram a Harã, a terra de sua mãe. E quando ele chega ali no meio do caminho, Deus aparece a ele e diz que vai abençoá-lo e vai dar a ele todas aquelas terras. Quando ele chega ali, ele vê os rebanhos do seu tio, se apaixona por sua prima, querido irmão Raquel, que era estonteantemente linda. E de repente então ele fica trabalhando para o tio dele de graça alguns meses, um mês. E o tio dele fala: qual é o salário que você quer? E Jacó diz a ele: eu quero Raquel, sua filha. Vou trabalhar por ela 7 anos. Era normal que um homem trabalhasse por uma esposa somente 2 anos e meio. Mas a Bíblia diz que Raquel é formosa de semblante e de aparência. Em outras palavras, uma mulher que era bonita de gosto e no formato do seu corpo. E Jacó estava maluco por ela. Estava disposto a trabalhar 7 anos. E trabalhou 7 anos. Depois de 7 anos, ele está tão desesperado que ele diz para o seu tio, que é seu sogro, o seguinte: ele falou assim: acabou o meu tempo para que eu possua a minha mulher, me dê minha mulher. Então Labão, enganador que era, faz toda aquela festa, embebeda Jacó e dá a ele Lia. Jacó fica louco, mas Labão disse a ele: simples, trabalhe por ela mais 7 anos. E ele é tão apaixonado por Raquel que esperou o tempo do prazo de Lia, da lua de mel, e depois ele toma Raquel e trabalha mais 7 anos. O que valia 2 anos e meio de trabalho, ele trabalhou 14 anos, porque ele idolatrou Raquel, ele amou Raquel mais do que a Deus, ele beijava o chão que ela pisava. No meio de uma história, de uma saga terrível de irmãs competindo uma com a outra, com servas, nascem 12 filhos. Depois de 14 anos, Jacó quer voltar embora e Labão não deixa. E Labão fala: qual vai ser o seu salário? Ele fala: eu quero os salpicados, os pintados do rebanho. Os filhos de Labão enganam Jacó mais uma vez, separam todos os salpicados, levam para longe, Jacó fica sem nada. Mas Jacó usa de um estratagema muito humano para que os rebanhos de Labão comecem a parir salpicados, manchados, e todos ficam para Jacó. E o resultado é que, depois de 6 anos, Jacó se torna mais rico do que o seu sogro. E quando Jacó se tornou mais rico do que o seu sogro, irmão, seus cunhados começaram a dizer: Jacó está roubando de papai.
Jacó está enriquecendo às custas de papai. Ele está ficando rico e papai está empobrecendo. E a situação já começou a ficar complicada. Em Gênesis 31, versículo 2, diz que Labão já não o olhava com bons olhos. E Jacó estava angustiado e buscou o Senhor. E o Senhor disse para ele: levante-se e vá embora, porque eu vou abençoar você. É sempre assim, amados irmãos. Muitas vezes, quando você não tem nada, não é ninguém, sofre, passa um momento de dificuldade, todos choram e se alegram com você. Mas de repente Deus começa a derramar sobre você a sua bênção. Prepare-se, você vai enfrentar a inveja. O abridor de poços é um homem, é uma mulher invejada, é um homem invejado. É assim que acontece nesse mundo. Pastor, o que eu faço então se me invejarem? Primeira coisa que você deve fazer: ter um coração humilde e quebrantado. Entender que você não precisa se vingar de ninguém. E ter um coração misericordioso. E se alegrar em Deus porque Ele está te abençoando. Você não pode mudar o coração de ninguém. Mas você também não precisa reagir com brutalidade. Tenha um coração humilde. Peça a Deus que te dê misericórdia de quem tem inveja. Interceda por essa pessoa. Seja uma bênção na vida dela, em nome de Jesus. Mas se você é o invejoso, se arrependa. Porque inveja, querido irmão, é falta de satisfação em Deus. Quando alguém é invejoso, é porque essa pessoa não se alegra no Senhor. Ela não se alegra na salvação que recebeu de Cristo Jesus. E ela não se alegra no que Deus tem feito na sua vida. Ela não se alegra nos dons, não se alegra nos talentos, não se alegra com a família, não se alegra com a posição que Deus a colocou. A inveja é um pecado contra Deus, é um pecado de ingratidão a Deus. É se comparar com o outro e começar a dizer a Deus que Ele é mau, porque abençoa o outro, não te abençoa como você desejaria ser abençoado. Se você tem sido invejoso, peça perdão ao Senhor, porque você tem pecado contra Deus. E você lá no íntimo está dizendo a Deus que Ele não é bom e que Ele não está fazendo as coisas da maneira correta. Deus tem nos chamado, irmãos, para sermos uma bênção nesse tempo. Minha oração é que você sonhe com um novo momento com Deus na sua casa. Minha oração é que você se disponha a ser uma grande bênção no reino de Jesus. Minha oração é que Deus também te abençoe profissionalmente, que você seja um abridor de poços. Mas saiba que você vai ser invejado. Quando for invejado, confie em Deus, dependa de Deus, descanse em Deus, porque o Deus que tem te abençoado é o Deus que deu Cristo Jesus na cruz por você. Portanto, não se desespere, confie no Senhor. Ele cuida de você, até quando seus amigos te abandonam por inveja, até quando relacionamentos se acabam, até quando pessoas se afastam. Confie no Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele te ama. Ele sabe conduzir a tua vida para bem. Não deixe que a inveja de outros venha a te abater, mas se levante e olhe para Jesus e avance para a glória e para a honra do nome do Senhor. O abridor de poços é invejado. Que o Senhor nos livre de toda inveja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus faça de nós abridores e abridoras de poços. O abridor de poços, irmãos, além de ser um homem invejado, o abridor de poços é pacífico. O abridor de poços é pacífico. Preste atenção comigo, irmão, no texto. Abimeleque disse a Isaque: vai embora daqui, porque você já é mais poderoso e mais forte do que nós. Se Isaque era mais poderoso e mais forte, ele podia dizer: quero ver o homem que vai me tirar daqui. Quero ver quem é o corajoso. Vem cá, vem me tirar. Você não é o cara? Vem, estou preparado para você. Abimeleque manda ele embora e fala: pessoal, foi bom o tempo aqui, Deus nos abençoou, vamos desarmar a tenda, está na hora de ir embora. Os filisteus entupiram os poços do pai dele. Sabe o que ele fez? Pegou a turma, foi lá: gente, vamos desentupir. Ele saiu dali e foi morar no vale de Gerar, já não mora mais na cidade. Desentulhou todos os poços. Muito trabalho, mas o pessoal que mora no vale de Gerar, os filisteus que moram lá também são tremendamente invejosos. E lá está Isaque na sua saga de abrir poços, para abençoar a sua família, para ter uma nova realidade, para viver um novo tempo numa terra seca. E diz o texto que depois que ele desentulha os poços que seu pai tinha aberto, dando a eles os mesmos nomes que seu pai dera,
A palavra vem nos dizer, irmãos e irmãs, que ele abre um poço. Os seus homens abrem um poço, e a água daquele poço era água nascente, era água vivente. Se você cavava 7 metros para abrir um poço, talvez aqueles homens cavaram 2 metros, e a água jorrava, irmãos, brotava, subia para cima, muito fácil. Eles se alegraram, poço de água nascente, que coisa maravilhosa. E aí a turma de Gerar chegou e falou, a água é nossa. Imagine se fosse com você. Aí você fala, não, tem dó. Abimeleque já me mandou, eu já fui embora, já fecharam os poços de papai, eu já abri de novo, agora eu vou mostrar quem é forte aqui nesse negócio. Mas Isaac fala assim, a água é de vocês estão brigando? Tá bom, o nome do poço é Ezeque. Ezeque significa contenda. Isaac diz, eu não quero contenda, conflito e briga em minha vida. Pessoal, vamos embora daqui, vamos levantar acampamento, vamos abrir outro poço. E aí então, vai lá a comitiva, os homens que trabalhavam para Isaac naquela luta, abrem outro poço. E quando eles abrem outro poço, disseram, até que enfim, coisa boa, encontramos água. Quando eles abrem o poço, parece que a turma lá do Vale de Gerar estava observando, chegaram os batedores daquele lugar dizendo, a água é nossa, nós vamos brigar por esse poço até a morte. Isaac falou, a água é de vocês? Tudo bem, fica com o poço. Nós estamos indo embora daqui. Tem uma coisa, o nome do poço é Sitna. Sitna significa briga. Isaac diz, eu não sou briguento, eu não sou encrenqueiro, eu estou indo embora daqui. Depois ele parte para abrir um outro poço. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isaac é mais forte. Isaac é mais poderoso. Usando a linguagem da gente lá no interior de Minas Gerais, ele podia ter dado um pau em uma coça desses filisteus sem vergonhas. Mas os cabras vêm para a briga. E ele fala, tudo bem, é de vocês. Eu não vou brigar. Tudo bem, vocês querem? Fica para vocês. Não tem problema. A bênção de Deus não vem no meio de encrenca. E eles dão problema de novo. Tudo bem, é de vocês, fica aí. Eu vou procurar outro lugar. Isaac nos ensina que o abridor de poços é alguém pacífico. É alguém que tem o Senhor no coração. É alguém que veio para ser bênção. Não para ser agente de contenda, de briga, de conflito, de encrenca. Nós somos um povo da paz. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se os pacificadores são filhos de Deus, os encrencadores são filhos do capeta. Quem é você? Um encrenqueiro, um briguento, um contencioso, um birrento. Se você é tudo isso, talvez o Evangelho não entrou no seu coração, não entrou na sua vida, e você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Quando eu era menino, lá em casa, no interior de Minas Gerais, meu pai não era da igreja, então a lei era o seguinte, não pode brigar na rua. Se brigar na rua, apanha. Mas se brigar na rua e apanhar, apanha mais ainda. Então eu corria da briga na rua, irmão, mas não tinha jeito. Tinha dia que a briga vinha ao seu encontro, né? Então quando eu entrava na briga, amado irmão, e entrava na luta, eu falava assim, eu tenho que quebrar a cara desse cara, senão meu pai vai quebrar minhas costas lá em casa. Né? Então você entrava na briga para não precisar apanhar mais. Não brigue na rua porque apanha, mas se apanhar na rua, apanha mais ainda. Mas a lei de Jesus não é essa. Jesus, citando o código de Hammurabi, em Mateus capítulo 5, 38, disse o seguinte, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa é a regra do mundo. Arrancou seu olho, você arranca o dele. Te deu uma porrada, você dá outra. Quebrou seu dente, você quebra o dele. Mas Jesus disse, eu, porém, vos digo, não resista ao perverso. Se alguém der um tapa na sua face direita, sabe o que você tem que fazer? Toma aqui, bate na outra. Se alguém, você está andando, o judeu antigo andava com a túnica que cobria e a capa, além de uma roupa por baixo. Se alguém pedir a túnica, fala, você quer a capa também?
É assim que funciona dentro da casa do crente, na igreja de Jesus tem que funcionar assim. Se alguém falar com você, você vai caminhar comigo 1 milha. Por que não vamos 2? Caminhamos juntos. Talvez no caminho a gente se acerte. Você é um encrenqueiro. Você é um briguento. Você é um pirracento. Você é um contencioso. Paulo pregando para Timóteo, irmãos, em 2 Timóteo 2,24, ele disse que é necessário que o homem de Deus não viva a contender. Antes seja manso, apto para instruir, paciente. Tendo sim que disciplinar a outros, Paulo diz, com firmeza, mas fazendo isso com paciência, com amor e com doçura. Como é que você tem reagido? Alguém aqui algum dia na igreja já te ofendeu. Por que me ofendeu? Agora vai ver. Eu vou me vingar. Esse é o Espírito de Jesus? É assim que Jesus atua? Preste atenção. Deus te colocou para ser uma bênção nesse mundo. E você não é do reino dos encrenqueiros. Você não é do reino dos contenciosos. Você é do reino da paz. E como os nossos juristas aqui da igreja, que são muitos, todos nós sabemos, irmãos, que é melhor um mau acordo do que um litígio. E o Senhor nos chamou para sermos agentes da paz. Quem você é? Um pacificador ou um encrenqueiro? Uma mulher de paz ou uma mulher que fica fazendo fofoca e dissimulando tudo para destruir relacionamentos? Quem é você? Nessa manhã o Senhor nos chama a olhar para o nosso coração, irmãos. E se nós temos sido agentes de contenda, agentes de conflito, agentes de divisão, que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se alguém vier com pilha quente para você, fulano fez isso, calma, você já orou? Fica tranquilo. Vamos perguntar por que ele fez assim? Pede graça a Deus. Nós temos o Espírito da paz habitando em nós. Que Deus faça de nós um povo de paz. Amém, meus irmãos? Que Deus nos livre de ser um povo de encrenca, um povo de intriga. Mas que o Evangelho transforme tanto o nosso coração, que se veja a doçura de Jesus em nós. E que nós estejamos, se necessário for, que nós estejamos dispostos a perder, para não perder o irmão, para ganhar o próximo, para termos um relacionamento pessoal com Deus e um relacionamento de amor com os nossos irmãos. Que Deus faça de você um pacificador. Que Deus faça de você uma pacificadora. Que Deus faça de você um instrumento de reconciliação, pregando o Evangelho de Jesus e dando testemunho para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Que a nossa igreja seja uma igreja cheia de pacificadores e cheia de pacificadoras. Em nome de Jesus. Amém. Você quer ver a bênção de Deus se manifestar na sua vida? Você quer ser um instrumento de transformação? Você quer que a sua vida abençoe a outros? Você quer fazer toda a diferença no lugar onde o Senhor te inseriu? Você quer ser um instrumento de transformação e de reavivamento nesses dias em que o Senhor te chamou? O Senhor nos chama nessa manhã a olharmos para a vida de Isaac, a sermos abridores de poços e não entulhadores de poços. Que o Senhor nos livre de sermos entulhadores de poços, matando os sonhos de outros, mas que Deus nos use para abrir poços e ser uma bênção e multiplicar onde Ele nos colocar, para a glória e para a honra do nome de Jesus. O texto nos diz que o abridor de poços, além de ser invejado e além de ser pacificador, o abridor de poços é perseverante. O abridor de poços é perseverante. O abridor de poços é perseverante. Pedro, Isaac podia falar, tem dó, cansei. Esse negócio de ser crente não dá certo não. Agora eu vou arrancar da espada e arrancar a cabeça desses filisteus todos aqui. E vou parar e ninguém me tira daqui, nem debaixo de tapa.
Mas nós olhamos para o texto e vemos Isaac um homem perseverante. Ele morou em Gerar porque Deus mandou, porque Abimeleque recebeu ele bem. Abimeleque falou: vai embora, você é mais poderoso que nós. Ele levantou a tenda e não parou, não se deprimiu, continuou perseverando. Foi para o vale de Gerar, reabriu os poços do seu pai, mas o pessoal entulhou os poços. Ele abriu poços novos, eles brigaram, contenderam. Ele não parou, ele disse: fica com o poço, não quero briga. Ele continuou lutando, ele continuou trabalhando, ele continuou investindo, até que Deus o abençoou. Versículo de número 22. Leamos o versículo de número 22. Partindo dali, todos comigo. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Louvado seja Deus. É necessário perseverar. Mais uma vez Isaac partiu dali, disse o texto, deixou a encrenca para trás, cavou outro poço. E Deus é bom que um dia a briga acaba, um dia a contenda acaba. O texto diz que por esse poço não contenderam. E ele deu o nome daquele poço de Reobote. Sabe o que significa Reobote, irmão? Lugares amplos e espaçosos. Pode ser traduzido também como ruas espaçosas. Então, ele abriu aquele poço, Deus o abençoou, todos os inimigos se dissiparam, ele perseverou até ver a bênção, e ele diz: agora Deus nos abençoou, eu estou num lugar amplo, num lugar espaçoso, eu estou com ruas espaçosas, louvado seja Deus. Quem não gosta de espaço, amado irmão? Vai falar para mim que se você tiver a opção de comprar uma cama grande ou uma cama pequena, que se você vira do lado e cai no chão, qual que você vai comprar? É claro que você vai comprar a cama espaçosa. Se você tiver a oportunidade de morar numa casa espaçosa, onde você tem seu lugar para estudar, seu lugar para dormir, seu lugar para comer, se você tiver a oportunidade de morar num lugar com um quartinho só e com banheiro, ou num lugar espaçoso, o que você vai querer? Você vai querer um lugar espaçoso. Se você tiver a oportunidade de dirigir um carro apertadinho que só cabe a você, você vai dirigir. Mas se Deus te der a bênção de ter um carro espaçoso, você vai querer um lugar espaçoso. Todos nós queremos espaço. O sonho do povo judeu era ter terra, era ter espaço. Todo mundo quer ter seu espaço. Isaac está feliz, porque Deus deu para ele o espaço dele. Lugares amplos e espaçosos. Mas para você estar em lugares amplos e espaçosos, você tem que aguentar a encrenca. Você tem que aguentar a inveja. Você tem que continuar crente, mesmo no meio da dificuldade. E tem que continuar perseverando, até que Deus te dê Reobote. Que Deus te dê Reobote. Que Deus te dê lugares amplos e espaçosos. Que Deus te dê lugares amplos e espaçosos na sua vida espiritual. Que Deus te dê relacionamento amplo e espaçoso dentro da sua casa. Que Deus te dê lugares amplos e espaçosos dentro do seu trabalho. E que quando Deus te abençoar, você reconheça como Isaac fez. Ele disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Ele reconhece que toda bênção vem de Deus. Ele reconhece que valeu a pena perseverar. Porque quando você planta com dores, Deus te dá a bênção de colher com alegria. Você não precisa desesperar, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Lembram de Josué? Moisés morreu. Josué está morrendo de medo. Ele terá que viver décadas inteiras de perseverança na guerra. Ele se sente pequeno diante do seu desafio. Mas o Senhor diz a ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pare de chorar, pare de dizer: ai, pobrezinho de mim, Deus não me ama, fulano encrencou comigo, fulano não me cumprimentou, ó vida, ó tristeza, ó azar. Pare com isso em nome de Jesus. Você faz parte do povo de Deus, você foi redimido pelo Senhor. Você faz parte do povo da aliança. Você creu em Jesus e ninguém tira Jesus do seu peito. Você é a pessoa mais amada dessa terra.
e o Senhor está ao seu lado e diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então coragem, tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos dos problemas, tire os olhos das pessoas e olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Pastor, onde eu preciso perseverar? Você precisa perseverar nos dias das aflições. Como perseverar, pastor, no dia das aflições? Jesus diz em João 16:33: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor da glória venceu o mundo por você, passou por grandes aflições. Então, se você tem aflições, não se desanime, continue perseverando, o Senhor está ao seu lado. Pastor, mas será que eu posso perseverar na obra de Deus? Porque Cristo ressuscitou. Lembre do que Paulo disse em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Continue perseverando e faça a obra de Deus, mesmo que pessoas se levantem contra você. Pastor, a luta tem sido reída contra o pecado. Como eu posso perseverar contra o pecado? A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13 que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A sua tentação é humana. E Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Então Deus te protege, você nunca é tentado além do que você pode resistir. Então quando você cai, sem vergonha sua. O texto diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos dará saída. Deus dá saída, Deus dá o livramento, de sorte que a possais suportar. Cristo já venceu por você, Deus te dá vitória contra todo pecado, em nome de Cristo Jesus. Que Deus faça de você alguém perseverante na sua vida de oração, na sua vida de estudo da palavra, em ser uma bênção dentro da sua casa, em ser uma bênção nos projetos que o Senhor te confiou. Que você olhe para Jesus, porque Ele perseverou até o fim. Talvez você me pergunte, pastor, que legal essa mensagem, mas cadê o verdadeiro Isaac no texto? Cadê Jesus aqui? Toda pregação o Senhor não tem ensinado que tem que ser cristocêntrica? Jesus está no texto inteiro, irmãos. O verdadeiro Isaac foi invejado. Ele foi à cruz porque Deus determinou. Mas tanto Mateus como Lucas nos contam que os principais sacerdotes entregaram o verdadeiro Isaac porque tiveram dele inveja. Jesus foi o mais invejado dos invejados, mas mesmo na inveja que ele recebeu, Deus cumpriu o seu propósito e Ele deu sua vida por nós na cruz. Pastor, cadê Jesus no texto? Jesus é o maior dos pacificadores. Paulo diz que todos nós éramos inimigos de Deus, Cristo morreu por nós, e ele diz em Romanos 5:1 que justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor. Jesus fez a paz, era Deus contra nós, nós contra Deus. Jesus, Deus homem, desceu, pagou a dívida e fez com que nós dessemos as mãos ao Deus eterno, a Deus o Pai. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 5:12, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Ele nos reconciliou com o Pai. Pastor, haverá algum lugar onde Jesus, o verdadeiro Isaac, está no texto? Ele é o invejado do texto, ele é o pacificador do texto, mas ele é aquele que perseverou até a morte, e morte de cruz. Ele perseverou até o fim, para pagar o teu pecado e o meu pecado, e Ele perseverou e ressuscitou. E Paulo canta em Filipenses 2, que Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus está no texto inteiro. Portanto, meu querido irmão, Ele foi entregue numa cruz por inveja para pagar os seus pecados. Ele morreu para reconciliar você com Deus. Ele perseverou até o fim para que você tivesse paz com Deus, vida eterna, e passasse a eternidade na sua presença. Se você quer ser alguém que abre poços, você tem que olhar para o maior abridor de poços, que é Jesus, que te amou. Arrependa-se do seu pecado hoje, creia que Ele é o Filho de Deus, creia
nele como seu único Senhor e Salvador, e você será reconciliado com o Deus eterno, terá paz com Deus, será amigo de Deus, terá vida eterna, e se levantará para ser um abridor de poços neste mundo, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que Deus faça de você um abridor de poços, que Deus faça de você um abridor de poços, em nome de Jesus, amém.